Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, com uma festa lindíssima da torcida, um mosaico espetacular em Cariacica, no Espírito Santo, ou seja, fora do estado do Rio de Janeiro. O Fogão venceu o Grêmio por 2-1 com gols de Cuiabano e Júnior Santos e é novamente o líder do Brasileirão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Galera, algo que foi importante para os dois gols do Botafogo, ou seja, para a construção da vitória alvinegra, também foi ponto dificultador para algumas ações do Glorioso durante a partida. O Botafogo mudou a estrutura tática, jogou de uma forma contra o Corinthians, contra o Fluminense e mudou para a partida contra o Grêmio. O técnico Arthur Jorge entendeu que o time poderia ter alguns movimentos diferentes para explorar brechas dadas pelo adversário. De fato, o Botafogo fez 2 gols por isso, mas teve algumas dificuldades com bola e principalmente na marcação por conta dessa mudança. Ele utilizou um esquema que já tinha utilizado no Glorioso, mas um esquema que ainda não está consolidado. Isso é absolutamente natural, passa longe de uma corneta aqui no canal Fabiano Bandeira. Gosto muito do trabalho do técnico Arthur Jorge e por isso até o Botafogo venceu a partida ontem também. Mas os jogadores precisam absorver melhor as ideias dentro de um recorte muito pequeno. O Botafogo vem jogando bastante, vem ganhando muitos jogos e o trabalho está só no início. Muita coisa vai acontecer e o Botafogo tende a evoluir. O Fogão entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga Alter e Bastos e na lateral esquerda o Cuiabano. Tivemos o Gregory, Luiz Henrique, Romero, Marlon Freitas, Tietê e Júnior Santos. O Gregory até ficava um pouco à frente da linha de defesa, mas no meio-campo o Botafogo colocava muitos jogadores num curto espaço. Luiz Henrique, Romero, Marlon e Tietê. O Tietê ficou um pouco sem entender as movimentações que deveria fazer, porque ele não estava atuando como um extremo pela esquerda, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Vitória, como foi contra o Fluminense. O Tietê, muito provavelmente por orientação do técnico Arthur Jorge, povoava mais o meio-campo por dentro. Então o Botafogo talvez tivesse até uma ideia de 4-4-2 já no primeiro tempo, com um quadrado no meio e 2 atacantes, só que tinha o Júnior Santos como centroavante. Quem era esse segundo atacante? O Romero? O Luiz Henrique? O próprio Tietê? Isso não me parecia bem definido. Certamente o Botafogo abriria espaço para a passagem dos laterais. E por conta disso também, o Botafogo conseguiu o gol com o Cuiabano, daqui a pouco eu falo. Até porque o Glorioso tomava conta das ações num primeiro momento. O Grêmio esperava o Botafogo, que tinha a bola, e tentava desenvolver o jogo da melhor maneira no campo ofensivo. Veio então uma movimentação interessante. O Gregory foi fazer a saída de 3 ao lado do Alter e do Bastos, encontrou o Marlon Freitas por dentro, o Marlon recebeu, tocou, recebeu novamente e deu um bolão para a passagem do Cuiabano. O Tietê não estava aberto pela esquerda, justamente para que o Botafogo, povoando o meio-campo, e talvez fosse essa a ideia inicial do Arthur Jorge, pudesse abrir espaço para a passagem de um lateral que tem muita força e velocidade, que é o Cuiabano. Por isso, o Marlon encontrou com um bolão às costas da defesa o lateral esquerdo do Fogão, que conduziu e finalizou muito bem. 1-0 Botafogo. O Grêmio naturalmente sairia. Então vem uma outra dificuldade. O Botafogo não estava conseguindo marcar da melhor maneira porque o encaixe não estava bem feito. Muita gente não sabia em campo a hora de fazer a recomposição. Pela direita, com o Damian Soares, Luiz Henrique, Gregory, quem mais recompôs por ali foi o Gregory, como se fosse num 4-4-2 com quadrado no meio, volante tendo que fazer recomposição. Mesmo assim, o Botafogo teve problemas por ali com o Gustavo Nunes, eu citei aqui no pré-jogo, que é um jogador de qualidade, um garoto habilidoso de 18 anos lá do Grêmio. Então o Damian começou a ter problemas, o Grêmio começou a gostar do jogo. E o Botafogo também,
com muitos jogadores para pouco espaço no meio-campo, não conseguia desenvolver as ações ofensivas da maneira mais adequada. O Gregóry tentava quebrar linhas, em alguns momentos conseguia. Só que numa dessas ele tinha que ter dado a bola para o Damian Soares no lado direito, galera, e ele deu o passe para o Luiz Henrique. Fabiano, Luiz Henrique teve culpa, sim, porque deveria ter protegido a bola, deveria estar atento, ele é alto e tem força. O jogador do Grêmio roubou a bola. Só que o passe do Gregóry também não era no Luiz Henrique. Não é que o jogador do Grêmio tenha vindo de longe para antecipar o Luiz Henrique. O jogador do Grêmio estava colado no Luiz Henrique e o Gregóry estava perto do nosso jogador. Era um passe curto para um jogador marcado de costas. A bola era no Damian, que tinha um latifúndio. O Gregóry deu o passe de maneira equivocada, o Luiz Henrique errou e o Grêmio subiu. Erro só do Gregóry e do Luiz Henrique? Não. Teve gente parando, o Botafogo não entendendo como fazer a marcação. O Marlon tentou fazer falta, não conseguiu, deu uma meia parada, o Gregóry deu uma meia parada e o Grêmio fez a bola chegar ao Pavão pela direita. O Pavão bateu a bola para dentro, desviou no Alter, o Gustavo Nunes, bem posicionado, foi lá e empatou para o tricolor gaúcho. O Botafogo não tinha duas linhas de 4, não se entendia com a bola. Mesmo assim, o Romero pensou em entrar no jogo, cortou para dentro, finalizou, boa defesa do Kaique. Depois tivemos uma bola também com o Tietê, que poderia ter dado o passe para o Romero, que estava frente à área, mas o Tietê finalizou para fora. O Luiz Henrique estava meio fora do jogo, não estava bem na partida até aquele momento e o Botafogo não encontrava as soluções. O técnico Arthur Jorge percebeu isso e viu que tinha gente não conseguindo o encaixe, voltou para o segundo tempo com o Yarlen no lugar do Gregóry e o Botafogo teve um 4-4-2 clássico. Até pensei que poderíamos ter um 4-2-3-1 com Marlon, Tietê e o Romero à frente. Pela direita, Luiz Henrique, Júnior Santos como centroavante e o Yarlen pelo lado esquerdo. Mas não, nós tivemos um clássico 4-4-2. Galera, John no gol, Damian Soares, Alter, Bastos e Cuiabano. 2 volantes, Tietê e Marlon Freitas. O Gregóry saiu. Luiz Henrique e Romero como meias. Yarlen e Júnior Santos como atacante. O Glorioso voltou com esses jogadores mandando na partida, o Grêmio esperando no campo de defesa para sair em contra-ataque, não conseguia. O Botafogo estava mais organizado no início da segunda etapa. Por isso, e vocês vão lembrar que falei em análise pré-jogo, tanto em vídeo quanto em live, redação do Bandeira, que o Grêmio marca fofo, com todo respeito, que o Botafogo poderia ter tranquilidade e paciência para tocar a bola, encontrando espaços até na entrada da área ou dentro da grande área gremista para finalização, para marcar gol ou gols. Então tivemos o gol do Júnior Santos por conta dessa marcação ruim do Grêmio, mas da nossa qualidade e paciência. E eu tinha falado também sobre exploração da velocidade e força do Cuiabano eventualmente, e ele fez o gol na primeira etapa. Então, no segundo tempo, o Botafogo, com a formatação clássica do 4-4-2, teve o John repondo uma bola com a mão para o Marlon Freitas. O Marlon Freitas deu o passe para o Tietê, 2 volantes mais alinhados. O Tietê encontrou por dentro o Luiz Henrique. Vejam o gol novamente, vou tentar fazer aqui a análise em breve para vocês também. O Tietê encontrou o Luiz Henrique. Se vocês observarem o gol do Botafogo no segundo tempo, o Luiz Henrique está por dentro, um pouco mais pela direita, e o Romero um pouco mais pela esquerda. 2 meias. E Yarlen e Júnior Santos estão mais adiantados. Quem dá amplitude no primeiro momento na jogada, bem aberto pelo lado direito, é o Damian Soares, lateral direito do Fogão. E pelo lado esquerdo, quem aparece depois no decorrer da jogada é o Cuiabano, lateral esquerdo do Fogão. Então, o Tietê recebeu do Marlon. Encontrou o Luiz Henrique, que pacientemente devolveu para o Tietê e se projetou. O jogador do Grêmio ficou no meio do caminho. O Tietê encontrou novamente por dentro o Luiz Henrique, que conduziu com qualidade, tranquilidade e deu um bolão para o Júnior Santos fazer o movimento perfeito, deixando a bola passar do marcador e colocando então, depois de ter dominado muito bem, a bola no canto do goleiro Kaique, utilizando a perna direita. 2-1 para o Glorioso, com o clássico 4-4-2, com a bola saindo das mãos do John, passando pelo Marlon, Tietê, Luiz Henrique, Tietê, Luiz Henrique, Júnior Santos. E o Grêmio, com todo respeito, marcando fofo. Então o Botafogo tinha o 4-4-2. E lembra que eu comecei o vídeo falando sobre pontos que nos deram a vitória, mas também são dificultadores? O 4-4-2 foi importante.
para o segundo gol do Botafogo. A formação com ultrapassagem do Cuiabano foi importante para o primeiro gol do Botafogo, mas marcando em 4-4-2, geralmente são os volantes que abrem na recomposição para darem competitividade e ajudarem os laterais. O Botafogo tinha que entender isso. Não é um esquema ainda consolidado. Estou falando do 4-4-2 com quadrado no meio, não duas linhas de 4. Mas ainda não temos o 4-4-2 com quadrado ainda consolidado, porque é início de trabalho do Arthur Jorge. Então o Botafogo teve dificuldade para marcar os lados. No primeiro tempo, o Damian com o Gustavo Nunes. No segundo tempo, o lado do Cuiabano foi explorado pelo Grêmio. Só que veio um escanteio logo depois do gol, muito bem cobrado, cabeceio, e o Júnior Santos simplesmente fez outro gol, porque o jogo poderia ter terminado 2-2. Só que a bola tinha passado do John e o Júnior Santos tirou em cima da linha. Gol do Botafogo, marcado por Júnior Santos. A partida continuava 2-1 para o Fogão. Pouco depois, exploração pelos lados. O Grêmio subiu, o Fábio, irmão gêmeo do Rafael do Botafogo, e grande botafoguense também, cruzou muito bem, cabeceio, e o John fez uma defesaça. Então, o Botafogo tinha que entender melhor os mecanismos para marcar os lados do campo, que era por onde o Grêmio levava um pouco mais de perigo. Também acabaram as bolas muito perigosas do Grêmio depois dessa defesa do John. Tivemos mais trocas. Entraram no lugar do Romero e do Luiz Henrique, Danilo Barbosa e Diego Hernandes. Como ficou o Botafogo? Galera, John, Damian Soares, Alter Bastos e Cuiabano, quadrado. Danilo, Marlon, Diego Hernandes e Tietê. E Arlen e Júnior Santos. Assim ficou o glorioso. Mais à frente entrou o Eduardo no lugar do Tietê. E nós tivemos John, a linha de 4 defensores, Danilo, Marlon, Diego Hernandes, Eduardo e Arlen e Júnior Santos. O Eduardo, em alguns momentos, teve que fazer recomposição e no final do jogo, ou mais para a reta final, o técnico Arthur Jorge mudou e aí sim fez 2 linhas de 4 com os 2 laterais, os 2 zagueiros, Diego Hernandes, Danilo, Marlon e Arlen, Júnior Santos e Eduardo, para o Eduardo não ficar se desgastando nessa recomposição. Então ele ficou mais tranquilo na zona ofensiva, baixando o bloco por dentro do meio campo, mas até determinado local, podendo ter tranquilidade para jogar. O Eduardo, que ao meu ver, entrou razoavelmente bem, gerou cartão amarelo para o Grêmio, segurou uma bola lá pelo lado direito, deu um bolão para o Yarlen, que perdeu uma chance. O Botafogo poderia ter feito gol, o Yarlen poderia ter driblado e finalizado melhor, ou ter finalizado melhor mesmo sem o drible, ou ter procurado o próprio Eduardo, que também entrava buscando o espaço para a finalização. O Yarlen não entrou tão bem no jogo, é um garoto, vai oscilar, é natural, assim como o Luiz Henrique não estava bem e deu um brilhante passe para o Júnior Santos. Luiz Henrique jogou melhor contra o Corinthians, melhor contra o Fluminense. E ontem não jogou bem, mas deu uma assistência, qualidade técnica. Júnior Santos perdeu várias chances contra o Fluminense. Ontem não estava tão bem e na única chance claríssima que teve, fez o gol da vitória do Fogão. São jogadores de qualidade, são jogadores importantíssimos. Gostei, então, reitero, da entrada do Eduardo. Cuiabano muito bem, o Damian com alguma dificuldade no primeiro tempo, mas bem no geral. O John, quando exigido, muito bem, o gol não foi culpa dele. A dupla de zaga muito bem, com Alter e Bastos. Os volantes, no primeiro tempo, o Gregory estava jogando razoavelmente bem, errou umas bobeiras e saiu no intervalo. O Marlon Freitas, gostei, deu um bolão para o gol do Cuiabano. Tietê no primeiro tempo não se encontrava tanto por conta do posicionamento no segundo tempo enquanto esteve em campo. Melhorou. O Romero oscilou dentro da partida. Gostei também do chute do Marlon Freitas, lembrando aqui, na segunda etapa, deu trabalho ao Kaique. E o Júnior Santos fez o gol da vitória. Simples assim. É o gol de muita qualidade. Já falei do Luiz Henrique, já falei do Yarlen. Gostei da entrada do Danilo em termos de posicionamento, tecnicamente razoável. E gostei, como já disse, da entrada do Eduardo. E o Diego Hernandes, Fabiano? Ontem nós só tivemos 4 substituições. Entrou combativo, com vontade de disposição, tecnicamente razoável, nada muito impressionante, mas não entrou mal no jogo. Gostei da participação
do Uruguai. O Botafogo tem muito a melhorar, só que o Glorioso venceu fora de casa, mesmo tendo 95% da torcida no estádio com um mosaico espetacular, uma equipe forte treinada por Renato Gaúcho. Então o Glorioso contabiliza mais 3 pontos importantíssimos, fazendo algumas mudanças em termos de peças, em termos de posicionamento, algumas mudanças táticas, e tendo para receber jogadores como o próprio Tiquinho Soares, que infelizmente ficou fora por conta do falecimento do pai dele, e outros jogadores de muita qualidade que estão para voltar no próprio Glorioso, outros como Alain, Igor Jesus e as contratações que devem chegar na segunda janela. O Fogão forte em 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Quarta-feira, Brasileirão, estádio Newton Santos. Todo mundo lá às 19 horas para o jogo contra o Atlético Paranaense. Galera, seguinte, todo mundo também se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Fabiano, já sou inscrito, então traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like para dar aquela moral pro canal Fabiano Bandeira. Isso é muito importante, assim o YouTube distribui os conteúdos para mais pessoas automaticamente, e todos ativando o sininho para que os conteúdos cheguem até vocês. Galera, hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial que ocorre aqui diariamente. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!